Na recente entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana, o presidente Lula destacou que o verdadeiro desafio para o agronegócio brasileiro não são as ocupações do MST, Guilherme, não, mas sim os bancos, a pressão dos bancos sobre os produtores rurais. Ele mencionou a evolução do MST para a produção produtiva. Ele mencionou a evolução do MST para a produção produtiva, é isso mesmo? Para a produção produtiva, é isso mesmo, foi o presidente que falou. Como o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, refletindo uma reforma agrária pacífica que tem beneficiado o setor. Lula enfatizou a importância do agronegócio para a economia brasileira e anunciou o lançamento do Plano Safra 2024-2025, reforçando o potencial agrícola do Brasil e a necessidade de manter o crescimento do setor. Eu vou começar com o Diogo da Luz. Diogo da Luz, será que os bancos estão invadindo propriedades rurais e o MST emprestando dinheiro para o agronegócio? Não entendi nada. Olha, num aspecto a gente até poderia concordar com o presidente. Os bancos são um desafio, mas são um desafio legal, completamente dentro da lei e principalmente o agricultor contratou com o banco aquele empréstimo ou aquele negócio, o serviço que seja que for. Portanto, é voluntário. Então não dá para comparar com algo que o MST faça absolutamente contra a vontade e contra as regras das pessoas, no caso aqui as invasões, porque o presidente Lula citou invasões. E mais, quando diz que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do mundo, é preciso lembrar o seguinte: toda a produção das pessoas ligadas ao MST não alimenta o Brasil nem por um dia. Dá um pouco mais de uma única refeição. E arroz orgânico, café orgânico, feijão orgânico, qualquer produto orgânico é coisa de rico. É caro demais, porque fica muito menos produtivo, os cuidados que tem que se tomar, a quantidade de plantas por área é muito menor e uma série de outras medidas fazem com que a produtividade caia e o custo seja muito mais alto. Por enquanto, nenhum lugar do mundo tem tecnologia para fazer um produto orgânico preço competitivo para a população brasileira. Jess Peixoto, o presidente apontou a metralhadora para os bancos que emprestam dinheiro para a produção rural. Como é que fica essa questão com a sua avaliação? O MST está invadindo propriedade até do governo. E quer dizer, então, que ele é elogiado e os bancos não? Não, é incrível a habilidade do presidente Lula de ignorar quem são os atrozes de determinadas categorias no Brasil, né? E o agronegócio carrega esse ressentimento do MST por razões muito simples, Capês. Nos últimos anos, as invasões têm aumentado muito, safras destruídas, atividades terroristas dentro de fazendas que são importantes para a produção alimentar, para a nossa segurança alimentar no Brasil. E culpar os bancos e dizer que tem que ter medo dos bancos é um total absurdo, porque no final do dia, se o governo quer tanta competitividade entre os bancos, que torna esse setor mais competitivo. Mas dizer que um acordo entre o banco e aqui a gente precisa fazer jus. O Brasil é um país onde os bancos financiam muito, sim, o agronegócio, por conta das dinâmicas de safra e várias outras questões. Isso é simplesmente ignorar o problema e querer tratar como herói quem é vilão para o agronegócio. Ixi, Ana Beatriz Rich, eu quero o teu comentário. Capês, eu acho que o presidente se equivoca ao colocar um contra o outro e simplificar o problema do agronegócio a esses dois fatores. Porque existe, sim, uma questão com relação ao MST. E aí, eu entendo que existam invasões ilegais. Eu acho que uma parcela do MST produz, sim, o arroz está ali fazendo jus àquilo que o movimento, na sua origem, prega, mas tem uma parcela dele que acaba, infelizmente, infringindo a lei, promovendo invasões de forma irregular, e isso tem que ser reconhecido pelo presidente, até como forma de dar ao agronegócio o valor que eles merecem. Porque você colocar o MST como se fosse uma simples vítima, quando hoje a gente sabe que, infelizmente, tem uma parcela dele que acaba deturpando todo o movimento e colocando o movimento como algo que é uma vítima, está equivocado. A mesma coisa com relação ao banco. A Jess colocou de uma forma muito acertada que, por conta das safras, né, da forma como o agronegócio gira,
o banco, a atividade do banco, ela é essencial para fomentar o agronegócio. Então, também colocá-los como se fossem os únicos responsáveis por A ou B é errado. Eu acho que a gente precisa se lembrar que o agronegócio como um todo, ele enfrenta vários obstáculos que não se limitam a MST ou bancos. A gente tem a baixa, né, no preço das commodities, a gente tem a desvalorização do real, a gente tem uma série de questões envolvidas que não podem ser simplesmente ignoradas. Então, se o presidente quer falar sobre o agronegócio, ele não pode simplesmente falar A ou B e esquecer do resto do contexto. Guilherme Mendes, eu achei que está desequilibrado esse debate. Todo mundo contra o MST? Eu quero ouvir você falar, a favor. Eu achei... Boa tarde, Capês, boa tarde, amigos da audiência. Eu achei que eu estava no Jornal da Febraban aqui, porque o começo da fala do presidente foi com os bancos. Aí depois caiu em MST, que é um fetiche nacional. MST, Venezuela, isso é fetiche nacional. Então, agora vamos voltar ao assunto daquele que sabe o que é, quem é o vilão. Na verdade, não só no agronegócio, como na vida nacional. O Brasil começou 2024, em janeiro, com 72 milhões de pessoas negativadas. São negativadas porque são vagabundos? São negativados porque são caloteiros? Não, são negativados, entre muitas coisas, porque são acharcados pelos juros bancários, que não contém comparação igual em nenhum lugar do mundo, em regimes democráticos, como é o caso do Brasil. O Diogo citou uma situação muito boa, o que é moral e o que é legal. Veja, cobrar juros de 10, 12, 15, 20, 19% em cartão de crédito é plenamente legal. Tanto é que os contratos estão aí. Se você, de casa, entrar no seu aplicativo, você vai conseguir ver essas taxas, essas alíquotas, mais o IOF, mais uma série de coisas. Agora eu te pergunto, isso é moral? É moral você cobrar 20% ao mês, 12%, 15% de uma pessoa que atrasa uma fatura, fora a multa, fora a correção, fora tudo mais. Então, quando eu vejo o pessoal aqui falando do sistema bancário, o sistema bancário assola não só o brasileiro, esse simples que ganha um salário mínimo, como também o agronegócio. Não vamos esquecer disso. O financiamento do agronegócio no Brasil é um dos mais caros do mundo. E tanto assim não é que precisa de apoio e subsídio do governo, mas, Guilherme, como veio o branco... Só concluindo. Eu queria só os planos safras 1 e 2. Moral? É moral invadir propriedade dos outros, invadir propriedade pública? Isso é totalmente moral? Nesse caso, como nós estamos falando, aí vem a questão do outro lado. É ilegal, e em alguns casos é plenamente moral. Sabe por quê? Porque quem está ali está para fazer o que a Constituição Federal diz. Função social da propriedade. Quem precisa produzir, precisa comer e tem ali uma terra devoluta, é óbvio que vocês não vão citar aqui casos de invasão de laboratórios. Isso não tem o menor sentido, isso tem que ser tratado como crime. Agora, quem ocupa uma terra porque vai ali plantar, porque precisa da subsistência para sua família, eu entendo que isso sim é moral e tanto assim não é que por diversas vezes inúmeras decisões judiciais acolhem isso. O problema é que são eles que fazem essa... Espera um pouquinho. O Guilherme não pode aqui negar uma parte de um colega. Eles querem apartear você. Diogo da Luz, por favor. Como você pode dizer que é moral algo que é ilegal e invadir a propriedade de alguém que está lá produzindo, plantando? Eles invadem fazendas de eucalipto, por exemplo, invadem e cortam a madeira para vender. Fazendas de gado... Diogo, não vamos generalizar e citar um caso. Nós temos casos aqui em São Paulo, aconteceu com fazendas de laranja, cortaram todos os pés de laranja por pura Temos maldade. No Brasil inteiro, temos no Brasil inteiro. E veja, a questão... Agora, eu posso decidir o que é moral contra a propriedade do outro? É engraçado. Não, veja só, aqui é uma questão de avaliação, inclusive jurídica. Essa discussão entre legalidade e moralidade é antiga. Não sou eu que vou encerrá-la, nem você, nem o Capês. Ela está aí permeando todos os campos da nossa sociedade. Agora, o que a gente tem que pontuar é o seguinte: o agronegócio não aponta isso como o grande vilão, o grande problema para o seu desenvolvimento. Isso é discurso de quem compra uma ideia contra o MST. Você sabe o que o agronegócio coloca? Não estamos falando do agronegócio, estamos falando do presidente da República exato. Que normaliza, minimiza um crime comum. Ele não minimizou nada, ele só apenas disse apenas disse que o MST é um dos problemas, mas não é o mais grave. E ele tem razão. O problema mais grave aqui, inclusive, não foi dito por ninguém da bancada. O próprio agronegócio reclama, sabe o que é? Infraestrutura. Esse é o grande problema do agronegócio. Saber escoar produção, estradas, portos, armazéns. E por que não tem infraestrutura? Por que não tem? Porque o Estado senta em cima desse direito, só ele pode fazer,
Só ele pode conceder e quase nunca concede, não dá liberdade. Deixa eu fazer uma pergunta Tem agricultores que tentaram fazer ligações entre suas propriedades e o Estado negou. Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Se os juros, em primeiro lugar, os juros dos bancos estão altos, existe pressão sobre os produtores rurais, não seria, por exemplo, o Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES? Desenvolvimento é desenvolvimento em todas as áreas, negócio agrícola. Em vez de, por exemplo, financiar o Porto de Mariel em Cuba, se ele financiasse, por exemplo, o agronegócio com juros módicos, não seria melhor do que atacar o setor bancário? Queria ouvir os dois. Seria muito importante fazer isso, mas principalmente, o que quase ninguém sabe, os bancos não emprestam quase que nunca o seu próprio dinheiro ou o dinheiro dos seus correntistas para os agricultores. É tudo regulado por normativas federais. É o Estado brasileiro, o governo, inclusive o Plano Safra que está para ser lançado, lança, não lança, vai, não vai, é ali que eles dizem quais serão as taxas de juros para cada atividade. E os bancos são simplesmente repassadores. Não são eles que estabelecem esses juros de forma alguma. Aí não, Diogo. Pera um pouquinho. Não, isso é fato. Pera um pouquinho. Eu falo com conhecimento de causa. O governo determina taxa de juros? Sim, é isso que você está dizendo? Sim, conheço muito bem o assunto. O governo determina a taxa de juros? Sim. Então, se eu vou num cartão de crédito, a taxa de juros de 12, 15 ou 20, que está determinando é o governo? Nós estamos falando do agronegócio. Não. Estamos falando do agronegócio. Você quer falar de cartão de crédito? Se nós formos pautados, eu falo de cartão de crédito. Neste momento é agronegócio. Calma, gente. Vamos lá. Vamos colocar na mesa. Guilherme, os juros são fixados a partir da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Como referência, não como determinação. Exatamente. Referência. A taxa básica de juros ela é mais alta ou menos alta, dependendo de quanto o governo desperdiça dinheiro público. Não, dependendo Se ele de gasta quanto muito, o Banco Central coloca. Essa é a discussão. Nós estamos com déficit de quase 300 bilhões de reais. Se o governo gastasse menos, talvez os juros ficassem mais módicos também, porque a taxa Selic baixaria. Mas além disso, Capês, tem que, no caso da agricultura, é o governo sim quem determina. O Plano Safra, que deve ser apresentado nessa semana, e deve ser de algo como 470, 480 bilhões de reais, já tem estabelecido exatamente quais são os valores de juros a serem cobrados dependendo da atividade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, existe o FUNCAFÉ, é o Fundo da Cafeicultura. Dinheiro tirado dos cafeicultores desde a década de 60 até a década de 80, tirado deles para fazer uma caixa para os momentos de necessidade, e esse dinheiro até hoje vai em conta-gotas para os agricultores com juros estabelecidos pelo governo federal, sim. E desses 470, 480 bilhões anunciados, esteja certo, muito menos de 400 chegarão nos agricultores. Talvez até menos de 300. É assim que acontece todos os anos. Jess, você quer falar? Eu quero depois dar a palavra ao Guilherme Mendes para responder ao Diogo, mas como a Jess quer falar e a Ana Beatriz Richo também, você já responde todos de uma vez só, meu querido. Não, Guilherme. eu só concordo plenamente com o que o Diogo coloca, né? O Pronamp, os programas de financiamento do agronegócio são taxas estabelecidas pelo governo. E aí, a partir disso, os bancos se pautam também para serem competitivos nessas áreas. Então, a lógica dessa taxa de juros, realmente, ela está com o governo federal. Só que a grande questão que nós estamos endereçando aqui, eu compro as críticas do Guilherme em relação ao setor bancário, aos seus vários problemas, ninguém aqui está defendendo que os bancos são perfeitos, o que nós estamos dizendo que é o presidente da República tendo uma postura de não criticar o MST, que tem cada vez mais invadido no Brasil. Nós vivenciamos essa situação recente até mesmo lá na Bahia, com 3 fazendas produtivas sendo invadidas. Então, nós temos tido o Abril Vermelho aí, que está cada vez mais frequente as ações desse grupo, e essas invasões são ilegais e imorais. E aí a grande questão é, não caberia ao presidente da República, em vez de criar um inimigo ao agronegócio, jogar a vilania por trás dos bancos, também ressaltar a situação de abuso e de erro que essas invasões representam? Será que não é isso que o setor que mais produz nesse país, o setor que é responsável por um superávit, muitas vezes merecia da tratativa do presidente da República? Eu vejo aqui que pelo menos 3 da nossa bancada, contando o Capês, acreditam que sim. O Guilherme tem que discordar. E a pergunta que eu faço para o Guilherme no final do dia é: você viu o presidente Lula em qualquer momento criticando o MST nessa entrevista? Porque você mencionou que ele também criticou. Eu não vi isso acontecendo. Então, por favor, me aponte aonde. Ana Beatriz, lembrando que eu não tenho posição, eu sou imparcial aqui, só coordenando o debate. Ana Beatriz Richo. Eu acho, como muitas vezes eu falo aqui, que falta um pouco de traquejo na comunicação do presidente.
Por quê? Porque todo mundo aqui concorda que a atividade bancária não é perfeita, que existe um fundamento na crítica que o presidente faz, mas sentimos falta aqui a uma crítica também ao MST, que, como eu disse na minha fala anterior, não é totalmente imoral ou ilegal. Existem pessoas lá dentro fazendo as atividades que são esperadas de um movimento como tal, sem infringir leis. Eu acho que a gente não pode simplesmente coletivizar todos como se fossem criminosos também. O próprio Guilherme disse, aqueles que invadem as propriedades que são produtivas têm que ser tratados como criminosos, sim. Mas eu acho que se a ideia do presidente era, de alguma forma, falar um pouco mais sobre os problemas do agronegócio, ele não podia nem fechar os olhos do fato que essas invasões ilegais prejudicam, sim, as atividades do agro. E eu acho que existe aí uma questão de reputação mesmo, né? Porque fica, assim, criando um grande embate entre o MST e o agro, quando, na verdade, a gente precisa entender que o MST, quando faz aquilo que lhe é de direito fazer, está cumprindo as suas funções e está tudo bem, ele pode sim conviver com o agronegócio. E aí eu acho que até uma forma de você valorizar o agronegócio é reconhecer a parcela que o governo tem nos problemas que eles enfrentam. O Diogo colocou de forma brilhante que existe um problema seríssimo com relação à infraestrutura. E isso volta a quem? Ao governo federal. Existe um problema com relação à questão de transporte dessas mercadorias. Existe também o fator ambiental, que cada vez mais estamos vendo os efeitos. E a gente não vê o governo falar sobre isso. Na hora da eleição, meu Deus, Amazônia, Leonardo DiCaprio, tudo lindo. Mas e agora, hoje, o que está acontecendo para a gente reduzir os impactos desses danos ambientais que estão sendo causados ano a ano? A gente precisa fazer uma análise completa e não só falar de A ou B. Então, Guilherme Mendes, agora você faz um apanhado geral, que nós já tem um assunto aí, Jair Bolsonaro já vai entrar, o presidente Jair Bolsonaro já vai entrar no próximo tema, mas eu queria que você dissesse, então, se o inimigo são os bancos, por que o MST está invadindo propriedade pública do governo e protestando contra o governo e não contra os bancos? Então, parece que é melhor o presidente também olhar a culpa do próprio governo que está atrasando na reforma agrária. Nos últimos, desde 84 existe MST, até agora eles estão reclamando que faltam terras para a reforma agrária. Então, de quem que é a culpa, então? Não, Capês, eu acho que quem coloca esse clima de embate, na verdade, são muitos comentaristas que não têm um palmo de terra. Eu convivo e conheço alguns grandes produtores rurais, nenhum deles fala de MST. Vida na agricultura. Nenhum deles fala de MST. Você sabe o que eles falam? Você sabe o que eles falam? Eles falam de alguma coisa? Eles falam de agora você provocou. Agora você provocou. Agora você provocou. Agora você provocou. Para mim, você veio falar isso? Não. Se a carapuça serviu, não foi para ninguém. Eu falei. Você provocou. Você atacou a Jéssica também, que é goiana. Eu só digo Sou goiana, fui criada numa fazenda. Então, aí lá também poderia ser cantora sertaneja. Ah, não. Mas agora você também eu sei coloca a questão que eu só sei comentar política e não defender bandido. Então, mas em Goiás tem muitos cantores sertanejos, aliás, os melhores do Brasil. Os melhores, são maravilhosos. Os melhores do Brasil. Então, mas voltando. Também é um estado que produz muito e que tem problemas com invasões, mas que o governador Ronaldo Caiado soube até endereçar melhor do que o atual presidente da República está fazendo em termos de narrativa e desconstruir que quem invade terra deve sim ser punido. Toma! Você não provocou? Toma! Não, eu não sei. A hora que eu puder falar, você devolve. Palavra garantida, Guilherme Mendes. Então tá bom. Só para voltar, para dizer o seguinte, a tônica da entrevista eram as dificuldades e a expressão usada inimigos não é um contra o outro. O inimigo é aquele que dificulta. Entra aí os juros bancários, entra o MST e não entrou, por incrível que pareça, o principal problema. E talvez não tenha entrado propositadamente, porque esse sim é de responsabilidade do governo federal, que foi aquilo que eu pontuei, a questão da infraestrutura e das condições de escoamento de produção, de estocagem, de transporte. Esse sim era o foco. Se eu fosse o entrevistador, falar, presidente, ok, o senhor está falando dos bancos, que o senhor pode fazer muito pouco. O senhor está falando do MST, que o senhor pode fazer muito pouco. E a parte que cabe ao senhor, que é a infraestrutura, que é portos, estocagem. O que o senhor fez? Qual é o plano?
Isso não foi perguntado. Então, esse sim é o principal problema. E grande parte dos produtores rurais, porque isso assola o Brasil todo. A questão de invasão de terra, muitas vezes, ela é pontual. Um estado, uma fazenda. A questão de infraestrutura é nacional. Em todos os estados há problema. Ou porque a rodovia é ruim, ou porque ela é cara, ou porque não há estocagem, ou porque não há escoamento para portos. Isso é uma queixa unânime do produtor rural, do Oiapoque ao Chuí. Isso não foi tratado. Então, aqui a gente ficar falando dos fetiches nacionais, MST, Cuba, o Capê citou até o Porto de Mariel, o BNDES. O BNDES tem que financiar tudo aquilo que ele acha que é um bom negócio, inclusive o agronegócio, e inclusive portos e obras no estrangeiro, até porque são as empresas brasileiras que vão lá construir e trazer dinheiro para nós. Agora, vamos lá, gente. Vamos botar a bola no chão, vamos tratar das coisas como elas devem. O Diogo falou de uma questão de taxa de juros fixada pelo governo. Ele está falando exclusivamente de alguns programas específicos. Não. Nós estamos falando aqui de Plano Safra e nós estamos falando de Pronamp, quando você fala do setor industrial. Agora, Diogo, você sabe quanto desses produtores têm acesso a esses programas? Pouquíssimos. Sabe por quê? Porque eles não têm regularidade documental, porque muitas vezes eles não têm sequer acesso a uma agência bancária, que é a agência de fomento escolhida pelo governo para distribuir o dinheiro. A grande maioria dos produtores, como qualquer um dos empresários, lida com capital de giro bancário, e quem determina os juros é o banco, lida com cheque especial que ele entra para poder comprar na emergência e distribuir ali a necessidade que ele tem, resolver a necessidade que ele tem. Pouquíssimos são aqueles que têm condição, inclusive legal, porque não preenche os requisitos, porque são planos muitas vezes extremamente burocráticos, de acessar esse dinheiro subsidiado, acessar esse dinheiro com 8%, 9% ao ano, que é sim um juros decente. Você veja aí o Pronamp. O Pronamp tem juros de 8,9%, 9% ao ano. Juros plenamente civilizados. Aí eu te pergunto, quantos empresários conseguem acessar? Pouquíssimos. A quem o empresário recorre? Ele recorre ao cartão de crédito, recorre ao cheque especial, recorre ao capital de giro bancário ou empréstimo pessoal. Tudo isso com juros determinado pelo sistema financeiro. Não tem nada de governo nisso. Agora, de fato, se ele conseguir acessar o Plano Safra, se ele conseguir acessar o Pronamp, ele vai ter acesso a juros subsidiados. Isso não tenho aqui o percentual, mas posso te garantir, você de casa, é muito pouco perto da quantidade de produtores rurais do Brasil todo. Guilherme, primeiro, o maior crédito que tem é o crédito de custeio, não é um Pronamp. Custeio é muito maior. E você se engana totalmente quando você diz que a maioria dos produtores não é documentada. É sim. Eles têm reserva legal registrada, tem o CAR, tem tudo certo. Não é documentado. E tem acesso aos bancos. Inclusive você disse... É questão de condição de pegar o empréstimo. Eu esperei a sua fala. Inclusive você disse textualmente que muitos comentaristas que não conhecem nada do assunto, que nunca plantaram nada, ficam dando palpite sobre isso. Sim. Eu lhe digo, passei minha vida na agricultura e posso discutir o assunto à vontade. E lhe pergunto, você já plantou um pé de feijão? Um pé de milho? Você já sentou no trator? Já tirou 1 litro de leite de uma vaca? Não vale aquele pezinho de feijão no algodão que a gente planta quando está na escola. É a grande experiência, infelizmente, que a maioria das pessoas tem, né? Plantar o pezinho de feijão no copinho de café. Já fez? O quê? Você já plantou? Não, claro que não. Então, claro que você está fazendo aquilo que você critica. Não. Muito pelo contrário. Eu posso falar com propriedade. Muito pelo contrário. Eu não estou criticando nada. Até porque eu estou dizendo... É para voltar. Guilherme, eu acho que você fez... Você fez um ataque pessoal e direto... A quem? Uma indireta aos debatedores, dizendo que eles nunca plantaram nada e estão se metendo a falar de agronegócio. E eles, evidentemente, responderam. A Jazz, inclusive, defendeu o próprio Estado. Você também fez um estereótipo aí do Estado de Goiás, que, a meu ver, é inadequado. Por que estereótipo? Estou mentindo? Você falou o Estado do sertanejo Goiás e muito mais do que isso. Não. Também é isso. Aliás, nisso não tem igual. Em todas as outras áreas tem comparação. Agora, mas eu nem sabia que ela era de Goiás. Agora, mas você falou isso quando já sabia e me perguntou se eu não fui cantora sertaneja. Não. Ninguém perguntou se você falou que eu poderia ter sido cantora sertaneja. Aliás, também poderia ter sido várias outras coisas. Por que estereótipo, né? Não é estereótipo, é questão de probabilidade. É porque todo mundo olha os grandes cantores sertanejos. Não piora, por favor. A maioria deles vem de Goiás. Olha, é uma questão de probabilidade. Já deu esse assunto.